Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja. No domingo da 50ª, a igreja estuda de modo particular, de modo especial, a figura de Abraão, o pai dos crentes. Esse é o pai daqueles que acreditam em Deus, no Deus Uno. E nós acreditamos no Deus Uno e Trino. Na liturgia que ouvimos hoje, nós vemos que Nosso Senhor curou um cego através da sua fé. O cego acreditou e por isso ele foi salvo, ele foi curado, ficou curado. Disse Nosso Senhor: vê, a tua fé te salvou. Então, essa fé que nós herdamos do nosso patriarca, né? Abraão. Querendo Deus criar um povo para si e preservá-lo do contágio da idolatria, o ser humano sempre é tendencioso, né, para viver a idolatria. Quando Moisés subiu, né, no monte para receber as tábuas, quando ele voltou, alguns dias depois, o povo já estava com um bezerro de ouro, né, prontinho lá para adorá-lo, né? Estava adorando ele. Então, Abraão foi chamado para ser o pai de um povo, né, para criar esse povo, e Abraão sendo o pai, né, e preservá-lo do contágio da idolatria. A idolatria é como uma enfermidade, é como uma doença. Abraão significa pai de muitos povos. Retirou-o da cidade de Ur, cidade da Caldeia. Hoje Ur não existe mais, fica ali na região do Iraque, né? Caldeia, antiga Caldeia, na região do Iraque. E conduziu para a terra que lhe prometera e o guardou em todos os seus caminhos. Tirou da terra da idolatria e levou para a terra prometida, cuidando, né, de Abraão e de seus descendentes durante toda essa caminhada. Da mesma forma, nós também fomos resgatados do paganismo. Nós não nascemos, digamos, pagãos, né? Fomos resgatados por Deus com muito carinho e conduzidos para a terra prometida, que é a igreja. A igreja é a terra prometida, e nós somos inseridos nela através do sacramento do batismo. Foi pela fé, diz a Epístola aos Hebreus, que Abraão obedeceu ao apelo divino e partiu para o país que devia receber em herança. Foi pela fé que ele partiu, sem saber para onde ia, nem onde ficava esse país. Mas pela fé ele se lançou. Ele foi em busca desse caminho, dessa herança, né? Dessa terra que Deus havia prometido para ele. Pela fé. Pela fé. E é pela fé também que nós devemos buscar alcançar a nossa herança. E já começa aqui, né, aderindo à sua igreja, a igreja de Nosso Senhor, e buscando também a terra prometida, né, terra do paraíso. Mas é pela fé. Essa fé que é um dom de Deus. É um dom de Deus. É Deus quem nos dá a fé. Porém, precisamos, né, conservar essa fé, alimentar essa fé. Oração, com nossas leituras espirituais, leituras da Sagrada Escritura, alimentar a nossa fé. Partiu Abraão cheio de fé, sem saber para onde ia. Foi pela sua fé que chegou a Canaã. Essa era a terra prometida a ele, onde viveu 25 anos como estrangeiro. Foi pela fé que já na velhice se tornou pai de Isaque, e que não duvidou à voz de Deus, quando pede para ele
sacrificar este único filho. E também era a sua esperança, né? A esperança de ver realizar-se nele a promessa divina de uma posteridade numerosa. Quando Deus disse, vai à terra que eu te mostrei, vou te mostrar, e serás pai de uma grande nação, de muita gente. E de repente, nosso Senhor, Deus pede para que ele ofereça esse único filho que ia se realizar nele, através dele, essa posteridade numerosa. E o que fez Abraão? Ele não duvidou. Levou o filho para ser sacrificado. Que é, de fato, no caso, uma figura de Nosso Senhor. Vendo Isaac, a gente lembra de Nosso Senhor. Nosso Senhor que foi também sacrificado para salvar muita gente, para nos salvar. Bem sabia o patriarca que Deus era assaz poderoso para ressuscitar-lhe o filho dentre os mortos. Por este motivo o recuperou. E isto é a figura, como já falei, de Nosso Senhor. E após 3 dias, no Evangelho nos fala, né? 3 dias depois eu vou ressuscitar. Venceu a morte. Aquela morte que Adão, através de sua desobediência, inseriu no mundo, como vimos no primeiro domingo da Septuagésima, né? Esse pecado que foi se avolumando ao longo da história e que morreram todos aqueles que se deleitaram no pecado e não seguiram Noé, o exemplo de Noé. Então, Abraão é aquele que vem mostrar o caminho para aqueles que ainda acreditam, né? Para os filhos de Noé, né? Os filhos de Noé que se salvaram do dilúvio. É pela fé pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, não é qualquer fé, né? É fé em Jesus, essa fé que nos salva. Ele é o caminho, não existem outros caminhos, não existem outros idiomas para se falar com Deus a não ser o idioma de Deus, a Sagrada Escritura. De fato, Isaac, escolhido para ser gloriosa vítima de seu pai, foi uma figura de Jesus Cristo, como já falei. Com ele, levou às costas o instrumento do sacrifício. Isaac levou às costas a lenha, né, amarrada em feixes, para ser posto ali no altar e ser sacrificado. Da mesma forma, Nosso Senhor carregou o instrumento do seu sacrifício, o madeiro da cruz. Isaac foi arrancado milagrosamente, na hora do sacrifício, arrancado das mãos da morte. Da mesma forma, Nosso Senhor também não sucumbiu à morte. Tem gente que diz, né, que Nosso Senhor fracassou na cruz. Isso é uma heresia, sem tamanho. Ele venceu a morte na cruz. 3 dias depois, ressuscitou, né? Escapou, né, das garras da morte, como aconteceu também com Isaac, que é a figura, como já dizia, né, de Nosso Senhor. Foi assim que Abraão, com a sua fé, acreditando sem hesitar, sem dúvida, na palavra de Deus, contemplou de longe o triunfo do Senhor na cruz e alegrou-se. E foi então que Deus lhe confirmou a promessa. Deus lhe confirmou a promessa dizendo, porque não recusaste sacrificar-me o teu filho, único filho, abençoar-te-ei e dar-te-ei uma descendência numerosa, como as estrelas do céu e como as areias da terra. Estas promessas realizaram-se em Jesus Cristo. Realizou-se plenamente em Jesus Cristo. Com a sua paixão, Jesus Cristo nos resgatou, diz São Paulo, e deixou-se morrer na cruz, a fim de que a bênção de Abraão fosse comunicada por ele aos gentios e recebêssemos pela fé a promessa do Espírito, que quer dizer, do Espírito de adoção que nos fora prometido.
E é por isso que a oração da quinta leitura do Sábado Santo nos diz que Deus, o Pai soberano dos crentes, derramando abundantemente sobre a terra a graça da adoção, multiplica os filhos da promessa. E pelo mistério pascal, constitui Abraão seu servo, pai de todos os povos. Com efeito, pelo batismo, que outrora se ministrava na Páscoa e no Pentecostes, que nos tornamos filhos de Abraão e entramos na herança que Deus prometeu a nossos pais, que é a igreja, simbolizada pela terra prometida. Essa ilusão de vamos para restaurar Jerusalém, não. A igreja é a nova Jerusalém. É a terra prometida, que Deus prometeu como herança aos descendentes de Abraão, e que se cumpriu, né, em Jesus Cristo. Então, em Jesus Cristo, nós nos tornamos herdeiros, né, dessa terra prometida, que é a igreja. Pelo batismo, fazemos parte desta terra prometida. E essa fé, né, pela fé, a fé católica, a fé que Nosso Senhor nos deixou. Vamos repetir, não a qualquer fé. A fé em Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo que mereceu Abraão a prerrogativa de pai dos crentes, essa fé que nos dá a faculdade de nos tornarmos seus filhos, constitui o tema do Evangelho de hoje. Esse é o tema do Evangelho que ouvimos, a cura desse cego de Jericó. Jesus Cristo anuncia a sua paixão no começo do Evangelho e depois cura um cego, dizendo-lhe: a tua fé, olha, a tua fé te salvou. Este cego recobrou a vista. Diz São Gregório, recobrou a vista na presença dos apóstolos. E isto foi para confirmar a fé dos que não podiam ainda suportar toda a luz da revelação do mistério celeste. Porque era necessário que, vendo-o mais tarde morrer pelo modo que lhes predissera, ele fala lá no começo, eu hei de morrer e 3 dias vou ressuscitar. Então, isso para eles não seria fácil de acreditar se ele não fizesse um milagre ali para provar que ele depois podia fazer isso, né? Então, é uma preparação, né? Os milagres são como preparação para que a gente possa acreditar em coisas maiores. Era necessário, pois, disse Nosso Senhor, que vendo mais tarde morrer pelo modo que lhe predissera, não o duvidassem de que havia de ressuscitar também. A epístola, por seu lado, a epístola de São Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, de 1 a 13, ela nos põe em plena evidência para nós a fé de Abraão. E não é como filhos carnais de Abraão que vamos nos salvar, mas como filhos de uma fé semelhante à de Abraão. Em Jesus Cristo, diz São Paulo, nem há circuncisão, que representa os judeus, nem há incircuncisão, que representa os gentios, os pagãos. Nada disso vale, não vale nada. Mas o que vale é a fé, que opera na caridade. No finalzinho da epístola fala, né, no fim das contas, permanece 3 coisas: a fé, a esperança e a caridade. Então, essa fé que opera na caridade. Essa fé que não é morta, né? Tem que pensar, só ter fé, pronto. Não. Fé que opera na caridade. Andai, portanto, no amor, continuou o apóstolo, naquele amor de que nos amou o Cristo. Andemos no amor. Nesse amor que
Cristo deu exemplo nos amando. Não é com qualquer amor. Amar como Cristo. A gente fala assim, Jesus te ama. Mas eu amo como Cristo me ama? Eu me amo como Cristo me ama, será? Eu amo o próximo como Cristo ama o próximo? Por causa de Cristo, não por causa do próximo, mas amar o outro por causa de Cristo, que o amou primeiro. Então é isso que nós precisamos aprender. Andai no amor. Naquele amor de que nos amou Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.